Fala aí, torcedor do Verdão, veja agora, Everton, goleiro do Palmeiras, solta o aço, larga o aço, você vai ver, cara, você vai ficar embasbacado. Tem os comentaristas aí da ESPN, rapaz, o debate pegou fogo, você vai ver tudo isso e muito mais, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? O Everton chegou, a gente vai aproveitar aqui, vai no embalo para ouvir o goleiro. Já vamos no embalo então, Everton. Falar um pouquinho do jogo e desse protesto que a gente vê da torcida do Palmeiras, pensando em contratações, alguns jogadores saindo, muitas mudanças. Será que o torcedor tem que ficar preocupado pensando na temporada de 2025 com a chegada de reforços? Cara, a gente sabe que o torcedor, tanto quanto a gente, ele quer sempre vencer. A gente entende que a gente está vivendo uma pré-temporada. São 21 dias, se eu não estou enganado, de trabalho, e já são 5 jogos, 3 de uma equipe, 2 de outra. E lógico que a gente não vem fazer pré-temporada, a gente vem pro jogo para vencer. O torcedor quer ver o time dele vencer, isso faz parte. A gente sabe o peso da camisa que a gente veste e da cobrança. Óbvio que a gente tem convicção e tem a plena certeza que a gente vai melhorar, que vai fazer um grande ano, que vai ser uma grande temporada. A gente encara de forma normal com essa cobrança. O torcedor quer ver ganhar. O ano passado a gente lutou até o fim, não conseguiu vencer. Quando você começa o ano, não começa a vencer, a gente sabe que a pressão ela aumenta, mas nós temos total convicção no trabalho que a gente está fazendo, em tudo que a gente vem fazendo no dia a dia, na forma que a gente trabalha, e eu tenho certeza que bem próximo os frutos de tudo isso a gente vai começar a colher eles com muito trabalho, que é isso que a gente sabe fazer, é trabalhar, se dedicar todos os dias, e daqui a pouco os resultados eles vão começar a aparecer, a gente vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Everton, qual é a maior dificuldade que o time pode encontrar nessa pré-temporada que está acontecendo com jogos oficiais? É o entrosamento, é a parte física, tirar um pouquinho o freio de mão das férias para embalar fisicamente em meio à pré-temporada? Qual é a grande dificuldade que vocês estão sentindo nessa mescla do grupo em meio a jogos oficiais na pré-temporada? Cara, eu acho que não é só os jogadores do Palmeiras que estão sentindo. Se você vê entre os jogadores do Rio de Janeiro, eles vão falar a mesma coisa. É curto tempo, é pouco tempo para se preparar, é pouco tempo para... A gente já começa a treinar, já começa a competir. Muitas vezes a gente encara como uma preparação, uma evolução física e técnica, mas quando a gente entra em campo, a gente sabe que a gente é obrigado a vencer, e a cobrança pelo resultado, ela é sempre... E a gente tem que entender a nossa realidade que a gente vive, a gente entende isso. Então, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, saber que o torcedor de fato vai nos cobrar, e a gente também tem que ter a ciência daquilo que a gente está fazendo. A gente está trabalhando muito todos os dias, a gente não tem folga, é todo dia, tá lá trabalhando, se dedicando para entrar na nossa melhor versão, na nossa melhor condição técnica e física, e vai entrar, já são 20 dias aí. Agora, óbvio que a gente queria vencer todos os jogos, porque quando você vence, você tem mais tranquilidade para trabalhar, o torcedor se anima mais, o torcedor apoia mais, e você acaba fazendo um ambiente melhor para você trabalhar. Quando você não vence, você tem esse ambiente que a gente tem hoje, mas nele a gente tem que ter tranquilidade, porque nesse ambiente também a gente cresce, a gente se fortalece como equipe, a gente quer sempre o apoio do torcedor, porque com toda sinceridade, no final de tudo, a gente corre para dar vitória para eles, para que eles também fiquem felizes. E o que a gente quer é que ele esteja sempre do nosso lado, nos apoiando, mas a gente também entende quando nos cobram, porque eles querem ver vitória, eles sabem da nossa capacidade também, a gente já mostrou toda a capacidade, e o que a gente tem que fazer agora é ter tranquilidade, entender, aceitar a cobrança e trabalhar para melhorar. Everton, em cima disso, né, sobre a torcida, a gente teve mais uma vez na volta ao Allianz Parque protestos ao diretor Anderson Barros. O Abel, na última coletiva, saiu em defesa, citou a quantidade de títulos, o trabalho que é feito. Eu queria saber como isso reflete, como vocês do elenco avaliam o trabalho do Anderson Barros, essas críticas que aconteceram mais uma vez no Allianz Parque. Cara, o trabalho do Anderson Barros pra gente é como se fosse um pai de cada um, sendo bem sincero, porque não é o cara que só se preocupa com a contratação, ele é um cara que se preocupa com todos, com a qualidade física, com a qualidade técnica, com os seus problemas também, que somos seres humanos e temos um problema também. Ele está de olho todos os dias em entender quem chegou um dia que não está tão animado, vai lá dar uma palavra, dar um conselho, dar uma ajuda. Então ele faz um bom ambiente, e infelizmente isso as pessoas não vê, porque é do dia a dia, e esse trabalho ele tem feito de forma
sensacional, não é à toa, a gente tem que entender que quando uma equipe vence tantos títulos, tu tem alguma coisa diferente, isso não é normal. Se você pegar os mais de 100 anos que o Palmeiras tem, nós estamos falando de uma das eras mais vencedoras do Palmeiras. Então, assim, toda era vencedora tem algo especial, tem pessoas especiais, tem pessoas que trabalham de forma diferente, e o Anderson é um cara que trabalha em silêncio, não é um cara que aparece, não é um cara que dá entrevista, não é um cara que fala, porque ele sabe do trabalho que ele faz todo dia e do tamanho da importância que ele tem. Agora, se fosse um cara que todos os dias estivesse falando, mostrando tudo que ele fez, falando de todas as coisas, aí talvez se falasse mais dele. Mas, bom, é um cara que está lá todos os dias trabalhando, está tentando sempre trazer os melhores jogadores para o Palmeiras, está sempre tentando trazer os melhores reforços. Nem sempre é fácil, porque o futebol, todo mundo está vendo o que virou, é um negócio absurdo em todas as falando financeiramente. Então, eu principalmente que estou aqui todo esse tempo com ele, é um orgulho para mim, um prazer poder ter trabalhado com ele todos esses anos, e eu diria que ele não fez gol, ele não defendeu, mas ele foi tão importante quanto quem fez gol e quanto quem defendeu para a conquista de tudo que a gente vem conquistando em todos esses anos, e também o que vai conquistar ainda, porque eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir ainda. Everton, como vocês estão vendo esse rodízio de atletas? É importante para vocês em relação à parte física, e o quanto isso pode acabar colocando em risco o Campeonato Paulista? Cara, eu acho que não vai colocar risco quando você consegue trazer competitividade também dentro do elenco. Isso é bom, porque todos olham e todo mundo sabe que ninguém tem cadeira cativa dentro do time. Todo mundo tem que suar, tem que trabalhar e mostrar que tem condição de ser titular, e tenho certeza que daqui a pouco também o Abel vai fazer as escolhas dele, vai decidir aquilo que ele entende que no momento são os 11 ideais para começar a temporada, e é uma oportunidade para ver todo mundo. Eu acho que se não fosse assim, talvez a gente não teria visto o Thales começar muito bem, fazer os gols que ele está fazendo, a gente não teria visto surgir o Ala, que é um grande jogador, que tem tudo. Hoje, para mim, o Luiz também fez um grande jogo. Então, se você não der oportunidade, você não vai ter a chance de provar dos garotos aí que estão surgindo muito bem, e de outros jogadores também que estão chegando e que estão tendo a oportunidade de jogar tão cedo, e acho que isso faz parte, além de trazer a competitividade, também tem a oportunidade de você ver jogadores jogar, que com certeza vão nos ajudar durante a temporada. Everton, diante disso que você falou agora dos meninos, né, que estão fazendo bons jogos pelo Palmeiras, mas também a torcida pedindo vários reforços, e hoje, por exemplo, não foi tão bem o time, né, não conseguiu encaixar. Como é que no vestiário esses meninos vêm se comportando, vocês como líderes, como vocês estão conseguindo também não deixar que essa pressão recaia sobre eles, porque no fim das contas eles também estão sendo muito cobrados, né? Não, acho que isso é muito tranquilo. Essa é a nossa função aqui, dos mais velhos, poder passar tranquilidade para eles. A função deles realmente jogar futebol, é aprender o mais rápido, é observar. A nossa função como mais velho é segurar a onda deles, tentar poupá-los eles o máximo possível de coisas que não vai ser interessante para eles agora no começo da carreira deles. Acho que a única função que eles têm que fazer agora é jogar futebol, é se dedicar à carreira deles, é olhar para a carreira deles e cuidar do corpo, da mente, da sua saúde, para estar sempre em plena forma. E a nossa função como mais experiente do grupo é poder dar tranquilidade, eles entrar em campo, poder orientar, poder chamar a atenção de forma positiva para que eles sempre façam um bom jogo. Então, a gente vê garotos muito tranquilos também, garotos que chegam aqui já com a mentalidade muito vencedora, eles sabem muito bem o que eles querem, eles pouco se distraem. A gente viu lá no passado, quando começou esse trabalho, uma geração mais distraída, que em algum momento se distraiu e que é normal também da idade. Hoje a gente já vê uma geração muito mais preparada mentalmente e que sabe muito bem o que quer da carreira e não tem tempo. Eles sabem que futebol é rápido, e eu digo para eles que às vezes no futebol tem gente que vai ter 10, 15 chances, mas tem gente que vai ter só uma, então tu não sabe qual que é você. Então vai aproveitar essa chance como se fosse a única e monta nele aí e vai voar, porque realmente tudo é muito rápido e eu já estou aí mais de 20 anos no futebol, sei como é que é as coisas e tem que aproveitar o máximo de tudo. Palmeiras e Red Bull Bragantino, mais um 0-0. Difícil, meu caro André Kfouri. E aí o Fã de Esportes
entenda como quiser o difícil. Pode ser difícil de jogar, difícil de assistir. Foi um jogo muito abaixo do esperado, hein, André? Sem dúvida foi. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Vitor. Uma ótima noite a todos. O jogo foi muito decepcionante, né? É claro que o nível de decepção ele está baseado no nível de expectativa. E, pessoalmente, eu não esperava um jogaço de futebol. O Campeonato Paulista, até agora, em poucas rodadas, nos mostrou algumas coisas boas. Por exemplo, o clássico majestoso de domingo passado, depois de muita chuva em São Paulo, com atraso no horário, campo pesado, etc. Foi um jogo melhor do que eu acho que a maioria das pessoas imaginava assistir. O de hoje, mesmo se você coloca o sarrafo bem baixo, porque se trata de um início, os times não estão treinando, o Palmeiras colocou metade do seu time formada por jogadores que são considerados titulares, a outra metade formada por reservas ou jogadores jovens procurando seu espaço, como os que formaram as posições no ataque na noite de hoje no Allianz Parque. Mas mesmo se você abaixa a expectativa, você acaba se decepcionando, não porque o jogo foi 0-0, mas porque o nível mostrado foi realmente ruim. E aí você fica numa posição, e é nessa posição que nós estamos aqui, entre tratar especificamente do jogo, o que significa fazer, entre aspas, uma espécie de autópsia, ou falar do que leva a esse tipo de situação. E eu acho que é mais justo, é mais correto, não que a gente não vá falar do jogo, mas é mais correto, é mais apropriado falar que não dá para esperar muita coisa quando você tem um encontro entre duas equipes e, né, basicamente todo mundo no campeonato estadual para essa situação, que até agora não tiveram muito tempo para trabalhar. Elas estão treinando de uniforme. Hoje o Palmeiras treinou, o Red Bull Bragantino também treinou. Foi um treino com cobrança de ingresso, arbitragem completa presente, transmissão pela televisão. Mas não foi nada mais do que isso, um treino. Ficha técnica do jogo, vou ali no que chama mais atenção, que é o número de finalizações, que para as duas equipes foi o mesmo, 14, mas certas, Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 5. Eu até vou explorar isso em outro momento do programa, porque no ano passado já foi uma questão, né? A capacidade de conversão de chances. Palmeiras criava e não convertia. Isso esbarrava na discussão se falta o camisa 9 e tal. E é uma discussão que, de certa forma, continua acontecendo. Concordo com o André, meu amigo Vitor Birner, conosco nesta noite, que são treinos uniformizados. Ainda assim, existem os bons treinos, os maus treinos. Hoje, um jogo difícil, assim, que as equipes apresentaram um futebol um pouco abaixo do esperado dos dois, no caso. Tudo bem, Mota? Tudo Boa bem. Noite a você, o André, aos fãs do esporte. Eu concordo plenamente com o André, porque não dá para esperar num período tão curto assim que uma equipe do Abel Ferreira, que tem como principal virtude intensidade, capacidade de tornar o jogo desconfortável para o adversário a partir de um tipo de futebol muito físico, onde o adversário mal respira, porque é uma equipe que marca muito forte todos os setores do campo, vá, com tão pouco tempo de treinamento, com os jogadores ainda que estão sendo desenvolvidos, jogar o futebol que o técnico quer. O técnico esperava, o Abel, um futebol melhor? Sim. Tenho absoluta certeza que ele esperava alguma coisa, pelo menos um pouco melhor. Eu também não posso esperar do Bragantino, no início de trabalho, um time que está sendo reconstruído, com outras ideias, que ele jogue o futebol à altura do que eu espero na primeira divisão, para que o Bragantino não passe o que passou no último ano. Então, por mais que seja decepcionante o jogo, que as atuações não sejam boas, elas não são surpreendentes por serem negativas. Poderia jogar no melhor, repito, sim, mas não é uma coisa que a gente possa exigir nesse momento. Então, sim, é um treino com portões abertos, com arbitragem, com transmissão, com camisas das equipes, que dão uma cara de jogo oficial, porque é um jogo oficial, mas que, na verdade, uma temporada mais bem planejada não aconteceria nesse momento. E acho que ambas as equipes fazem esse jogo olhando para o futuro. E é sobre isso que eu quero falar hoje no Sport Center. Vamos falar, sem dúvida alguma, Birner, nesse Sport Center de futuro. A gente vai falar de jogo, de personagens. Teve manifestação da torcida, a torcida vaiou a diretoria palmeirense, a sua presidente, o diretor de futebol.
A gente já vai falar sobre isso. Houve vaias após a partida. O Abel está fazendo um revezamento inicial, como tantos outros técnicos fazem nesse começo de ano. Pegando esse jogo e até esse começo de ano, o que nesses treinos uniformizados fica evidente que o Palmeiras talvez tenha que focar um pouco mais? Não me refiro nem a mercado, mas o que está faltando mais para o Palmeiras nesse começo de ano, André? Ele fez 2 times mesclados, né? Então não é correto dizer que hoje jogaram os reservas e que, por exemplo, no fim de semana com o Novo Horizontino jogaram os titulares, ou ao contrário, são 2 times que alguns jogadores são considerados titulares, frequentam o time titular. Hoje teve Marcos Rocha, teve o Everton, teve o Estevão, evidentemente. O Veiga, eu acho que deveria ter entrado mais cedo no jogo, porque o Palmeiras precisava dele, mas ele passou um tempo no banco. Piquerez estava no banco. Outros jogadores considerados titulares participaram do jogo, iniciaram. E muita gente que, quando o Palmeiras tiver compromissos mais importantes, seja nesse estadual, por exemplo, o jogo com o Corinthians, né, que é na quinta-feira da outra semana, ou fases mais agudas, dependendo do que o Palmeiras fizer nesse campeonato, jogadores que estavam em campo hoje, que estiveram em campo contra o Novo Horizontino, serão reservas, serão opções. Talvez participem de jogos ou não. O elenco do Palmeiras está sendo mostrado para o seu torcedor nesse momento. E assim, já que você deu início a esse tema, a questão das vaias, o torcedor presente hoje ao Allianz Parque não gostou, vaiou no intervalo, vaiou mais ainda no final do jogo. Eu não sei se esse torcedor está vaiando o jogo, o resultado, o desempenho do Palmeiras hoje, ou se ele está vaiando aquilo que ele entende ser o status do Palmeiras hoje como time de futebol. E aí eu acho que tem um forte componente dos reforços que foram comentados e não trazidos, da contratação que foi feita, mas só vai se apresentar no final de março, que é o Paulinho, não vai jogar o campeonato estadual. E talvez também haja aí a influência, nessa leitura mais pessimista, do que outras equipes que são rivais do Palmeiras aqui no estado de São Paulo têm feito. Então, São Paulo traz o Oscar. Para o torcedor do Palmeiras falar, nossa, não sei, vai depender do que o Oscar fizer pelo São Paulo, mas é um jogador que volta, é um jogador de identificação, de nome internacional. Nessa semana, hoje, de maneira oficial, o Santos trouxe o Neymar. E o Palmeiras, o que tem feito? Eu não estou dando razão a quem pensa assim. Eu não estou corroborando essa leitura. Estou dizendo que me parece que é isso que está acontecendo. Gostaria de ver a sua diretoria mais atuante, o time sendo reforçado por jogadores. Falou-se Andréas Pereira, não aconteceu. O Paulinho, de novo, só vai estrear daqui a algum tempo. E o torcedor imagina que o seu time ficou para trás em relação ao mercado e não gosta da atuação da diretoria. Sim, esse estado quase de permanente insatisfação é muito próprio do torcedor atual no futebol de hoje, porque ele quer, principalmente aqueles que torcem para os times que têm mais orçamento e mais condições, ele quer que seu time ganhe todos os campeonatos. E quando você não ganha todos, você é automaticamente criticado, alguma coisa de errado você está fazendo, num esporte em que, evidentemente, só ganha um por competição. Então, é muito chato a gente ter que falar nesse assunto, porque as equipes têm 3 atuações, 4 atuações, é isso que se tem aí, contando com pré-temporada algumas, então, o que se chama de pré-temporada. E já existe esse clima no estádio, né? O torcedor do Palmeiras vaiando no intervalo e vaiando ao final do jogo. Eu não acho que seja para isso, eu não acho que isso é correto, eu não acho que isso faça sentido, mas isso é o futebol que tem essa necessidade de agradar as pessoas durante 100% do tempo. Isso é uma expectativa que nunca vai conseguir ser satisfeita. A gente, até pegando esse gancho do André para jogar para o Birner, vamos mostrar as imagens, tanto ali das vaias ao Anderson Barros, também o diretor de futebol, o executivo de futebol do Palmeiras, e também vaias após a partida. Vamos dar uma olhada.
invasão de campo é crime previsto em lei, assim como arremessar objetos no gramado. Respeite a lei, evite sua reclusão e multa, bem como a punição ao Palmeiras. Vamos lá, eu jogo para você, Birner, muito de acordo com o que disse o André, acho que especialmente você citou o Andréas Pereira, eu acho que essa coisa não só de achar que não vieram bons nomes, mas talvez a expectativa de alguns que chegaram a ser negociados. E eu acho que até por isso talvez a Leila Pereira tenha falado da história do Claudinho, porque eles tinham a palavra ali do Claudinho, que seria um grande reforço. Sim. E talvez essas vaias não acontecessem. Sem dúvida. Se tivesse esse acordo sido... Eu não estou aqui para defender, estamos aqui indo na alma do torcedor da cultura de massa que é o futebol. Mas quero te ouvir se você também acha que é muito mais sobre essa questão de movimentação em mercado ou de depois do ano passado, em que o Palmeiras não levou um grande título, primeiro ano em muitos que isso acontece. Olhar os adversários, imaginar que eles estão se movimentando mais e falar, poxa, não voltaremos àquele protagonismo que, vamos combinar, eles nunca deixaram de ocupar, eles palmeirenses, no caso. Acho que tudo entra no pacote. Eu acho que começa com a temporada anterior, porque o Palmeiras inicia o ano esperando igualar o São Paulo com o tricampeonato brasileiro seguido, obviamente, o tricampeonato vencendo 3 títulos consecutivos. Espera ganhar a Libertadores, quando ele poderia ser o recordista de títulos de Libertadores dentro do país, e ele é eliminado em todas as competições nos jogos decisivos. E aí, obviamente, a avaliação foi que faltaram jogadores decisivos, principalmente jogadores de frente, porque o Palmeiras criou muitas chances. Não marcou tão bem quanto fazia nas temporadas anteriores, mas perdeu muitas chances na frente. Some a isso o fato do Palmeiras ter perdido e a estrela disputadora do título clássico para o Corinthians. Tudo está no torcedor, né? A recuperação corintiana, quando o time foge do rebaixamento ano passado, passa muito também pela vitória no clássico contra o Palmeiras. Junte a isso a expectativa enorme de reforços, e eu acho que o Palmeiras elevou o seu padrão de expectativa e até de contratações até o momento. Por isso eu discordo um pouco do torcedor, porque eu acho que Paulinho e Facundo são 2 senhores negócios, tá? Acho que são jogadores de nível bem elogiável. Vou dar um exemplo. O Porto está contratando o William Gomes e o Moreira, do São Paulo. Não estou falando que são só esses jogadores, mas o Porto está no grupo do Palmeiras, no Mundial. E o Palmeiras, por enquanto, contratou melhor que o Porto. E o Palmeiras tem individualmente um time muito capaz de competir com o Porto, que vive uma crise financeira. Como a gente lê notícias do superávit do Palmeiras, do faturamento enorme que o clube teve, o clube decidiu investir em jogadores mais prontos do que, por exemplo, um Flaco Lopes, quando veio por 50 milhões de reais. Então, quando você vai buscar o Andréas Pereira, a sua chance de ouvir o não é muito maior, porque ele é um cara que joga no Fulham. Ele joga na principal liga do mundo hoje, a liga mais rica, né? E ele quis voltar. O Palmeiras, com ele, provavelmente tinha as coisas muito bem encaminhadas, mas não conseguiu convencer o clube. Trazer esses jogadores é difícil. Depende de dinheiro e depende do jogador querer jogar no Palmeiras. Eu acho que a segunda parte não é tanto um problema. A primeira é um problema, porque brigar com qualquer clube de Premier League é muito difícil, ainda mais por um jogador com essa característica. Então o Palmeiras pensou muito alto. Só que eu não acho que o Palmeiras encerrou o seu mercado. Acho que o Palmeiras costuma, um time costuma trabalhar em silêncio, o que é o mérito do clube, da instituição, que deve estar buscando as alternativas, porque sabe que precisa de reforços. Quanto às vaias, junto, para encerrar todo o assunto, a atuação ruim da equipe, é normal que o torcedor esteja insatisfeito por todas as coisas que eu falei, mas eu não acho que a perspectiva do Palmeiras seja de ter a temporada com esse elenco exatamente, sem que venha algum grande jogador, principalmente alguém por meio de campo, e eu acho que o Palmeiras vai buscar um centroavante. Nas entrevistas do Abel isso fica muito claro. Agora, não vai ser mais uma aposta. Eu acho que o Palmeiras quer trazer um jogador pronto, e jogadores para essa posição prontos e capazes de jogar no nível que o Palmeiras quer, são caros e são difíceis no mercado. É preciso ter paciência. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o Allianz Parque porque o Vinícius Nicoletti acompanhou a partida e vem para enriquecer esse debate, Nicoletti, sobre esse clima que a gente viu no estádio,
Porque além de conhecer muito bem o Palmeiras, o estádio tem vida própria, tem o pré-jogo, aquele momento que se chega no estádio. Claro. Vamos colar ali do lado do Allianz Parque, tem ótimas opções para fazer aquele pré-transmissão. O Nicolete conhece todas e ali ele já tromba com o torcedor. Então o que eu queria saber de você, Nicolete, se pré-jogo já tinha essa coisa, porque não tá chegando reforço, porque não sei o quê. Sabe, esse céu nublado palmeirense, ou se foi algo que foi ganhando corpo durante o jogo. Descreve o clima e você que está aí também nos bastidores do estádio, trombando justamente com essas figuras que foram citadas de forma, digamos, deselegante nas arquibancadas, Nicolete. Boa noite. Fala, Felipe, boa noite para você, boa noite para os companheiros, fã de esportes. Estou de olho aqui porque o Everton já vai para a entrevista aqui na Zona Mista, vai passar por aqui, mas você citou bem, todo o clima aqui no Allianz Parque, antes do jogo, o torcedor comum já está preocupado com a situação do Palmeiras, porque muitos jogadores estão saindo, o Palmeiras está passando por uma reformulação e apenas 3 jogadores chegaram, contando agora o Emiliano Martínez, uruguai, que veio do futebol dinamarquês. O Palmeiras está no mercado, vai tentar aí mais contratações para essa temporada, não desistiu ainda do Andréas Pereira, vai buscar mais um centroavante, um zagueiro com a saída do Vitor Rios, mas essa disputa que a gente vê da torcida organizada com a diretoria do Palmeiras já vem de outras temporadas, principalmente da temporada passada, quando teve muitas vaias para presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e também para o diretor de futebol, o Anderson Barros. E isso a gente já viu aí, vocês já mostraram, mais uma vez a torcida organizada que está suspensa, mas é onde fica o torcedor, a principal torcida organizada do Palmeiras. As vaias vêm desse ponto do estádio. O resto do estádio fica ali apenas ouvindo. Teve até uma vaia quando essa torcida organizada protestou contra os dirigentes do Palmeiras, mas a gente vê sim o torcedor palmeirense, até o torcedor comum, preocupado com essa situação, porque o Palmeiras está vendo do outro lado os rivais se reforçando. O Oscar chegou no São Paulo, o Neymar está chegando no Santos, o Corinthians com dívidas traz grandes contratações no meio da outra temporada, e o Palmeiras, que tem aí investimentos e previsão de faturamento de 1 bilhão, na casa de 1 bilhão de reais nessa temporada, trouxe apenas 3 reforços e vê algumas situações de contratações fracassando, como vocês já citaram aí, o Claudinho. Então, o torcedor comum também está preocupado, mas a gente vê esse embate mesmo da torcida organizada com a diretoria, e isso deve se estender enquanto o Palmeiras não buscar reforço. A Leila Pereira, no final da temporada passada, ficou bastante irritada, inclusive com o diretor, com o Anderson, mas ele tem todo o aval do técnico do Palmeiras, do Abel Ferreira, que já saiu em defesa do Anderson Barros na último jogo, depois da derrota para o Novo Horizontino, e isso deve acontecer mais uma vez aqui no Allianz Parque. Fala aí, meu amigo palmeirense, e aí, gostou da atuação do Verdão? Gostou da atuação do Palmeiras? Tá devendo? O que falta? Anderson Barros é cobrado pela torcida organizada do Palmeiras. Rapaz, o negócio tá pegando fogo, mas eu quero saber a tua opinião. A gente vai ver agora, você tá vendo aí na tela, a gente vai ver a nota dos jogadores. Então, atuações do Palmeiras. Everton é o destaque no empate com o Bragantino. Olha só. Vamos lá ver as notas aqui, tá, rapaziada? Ranking de atuação. Primeiro lugar, Everton, né? Nota do GE 7, do público 8,1. Marcos Rocha, nota do GE 5,5, do público 4,2. E você aproveita, se você discorda dessas notas, já deixa aí a tua nota nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Murilo, zagueiro, 4,5 GE, 3,3 público. Caramba, olha lá. Naves, zagueiro, nota 6 GE, público 5,5. Vanderlan, lateral, 5 do GE e 3,6 do público. A voz do povo, lembrando que a voz do povo é a voz de Deus, rapaziada. Piquerez, olha só, 5,5 e a nota do público 4,5. Vamos lá. Fabinho, nota 6 GE, do público 4,1. Eu vou só dar a nota aqui agora do público, tá? Rafael Veiga, 2,3, 5,5 Richard Rios, Maurício, 2,5, Flaco Lopes, 2,5,
Luiz, 3.1. Facundo Torres, 3.9. Thales, 2.8. Alan, 4.7. Estevão, 5. Abel Ferreira, 1.3. A torcida tá na bronca, realmente o negócio não tá legal para o time do Palmeiras. E eu quero saber de você, torcedor palmeirense, você acha que essa atuação no mercado da bola, essa atuação aí do Anderson Barros junto com a Leila Pereira está devagar? Eles não estão conseguindo. Lembrando que especulação teve do Andreas Pereira e do Claudinho. Só que o Claudinho, pelo que a Leila apresentou, foi que o jogador deu a sua palavra, porém não cumpriu com a sua palavra. Na hora de firmar, de assinar o contrato, ele recuou e assinou com o time da Arábia pela lógica da questão financeira. Realmente essa questão pesou muito para o Claudinho. Mas, meu amigo torcedor do Verdão, torcedor do Palmeiras, eu quero saber de você. Você é que vai comentar aqui. Você vai dizer para mim qual é a nota do Palmeiras nessa atual temporada, o que tá faltando, o que tá realmente empacando os resultados aí do Palmeiras, beleza? Deixa aqui o teu comentário, aproveita, deixa o like, vamos crescer a nossa família aí, vamos crescer essa comunidade e aqui você vai ficar muito bem informado, você vai ficar muito bem atualizado sobre quem tá chegando, quem tá saindo e todo esse mercado da bola, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!